Estou com vocês aqui na ABA, Associação Baiana, com uma jovem muito legal, a Daphne. A Daphne é de uma região da Bahia, o nome da região, o nome da cidade é Caetité, assim mesmo? Isso. Caetité da Bahia. A Daphne é uma menina muito legal. Ela diz que está preparada para as perguntas. Ela já conhece a minha fama de que eu pergunto demais, mas pelo que eu percebi, ela se preparou. E hoje nós vamos falar sobre o assunto microscópio organizado e unido. Nesse contexto, encontramos o texto-chave que diz: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então Deus está em tudo, Deus coopera com todos, Deus participa com todos, e dentro dessa ideia nós vamos estudar a vida humana, o corpo humano, entrando em detalhes dentro de uma visão microscópica. Assim? Muito bem. Agora, analisando o ser humano no Pense Nisso, nós percebemos aqui algo muito interessante. O que percebemos? Que todos aqueles que estão diante de Jesus, aos pés de Cristo, como está na lição, eles são tidos como pessoas iguais. Nós somos iguais, o rico, o pobre, o doutor, enfim, não importa a tua profissão ou a posição que você se encontra na sociedade. Para Jesus Cristo, somos iguais. Essa é a síntese do texto Pense Nisso. Agora, eu tenho uma pergunta para essa menina, mas antes de fazer a pergunta, eu quero avaliar com ela um aspecto muito interessante. A pergunta é a seguinte, o aspecto é o seguinte: quando nós analisamos as células, Daphne, nós vemos vários detalhes sobre a célula. A pergunta vai provocar você responder um texto bíblico e falar um pouco de citologia. A minha pergunta é: como nossas células recebem vida? O que você poderia dizer de acordo com a Bíblia e de acordo com a ciência? No livro de Jó, no capítulo 10, versículo 8, diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. E no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 3, diz assim: reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Então Deus organizou todas as nossas células com perfeição. E aqui na nota diz que as células são como peças de um quebra-cabeça que se juntam e formam uma imagem. Nossas células também são como peças que se juntam e formam seres vivos. Entendi. Mas dentro dessa visão orgânica, então quando a gente considera a célula, nós podemos associar a célula a um grupo organizado. Seria isso? Isso. É um grupo organizado que está relacionado com um fator importantíssimo na nossa vida. Diante desta frase, eu chego à conclusão de que mais tarde nós vamos ser levados a entender que toda a vida humana ela está relacionada com o sistema celular. O nosso corpo, as plantas, e aí vai seguindo. É isso? Isso. Tá bom. Então, você acha que quando a gente analisa essa questão da célula, podemos associar essa célula ao corpo humano e à igreja? Por exemplo, quando eu te trago a pergunta: você sabia que Cristo tem um corpo nesta terra? Como é esse corpo? Esse corpo é parecido com o sistema celular? Sim, Cristo tem um corpo nessa terra. E aqui em Efésios capítulo 5, versículo 23, diz assim: Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ou seja, o corpo de Cristo na terra é a sua igreja. Então, na realidade, você está dizendo para mim que a igreja não é só uma organização. A igreja é um organismo, é isso? Isso. Um organismo que compõe partes, e essas partes têm uma cabeça, a cabeça que seria o nosso cérebro, dentro da visão da igreja, é Cristo. Exatamente. É isso? Tá. Mas assim, e quando eu vou para a terceira, na parte C, na pergunta 3 ou C, quando eu analiso que são partes, mas então eu posso dizer assim, essas partes elas podem ser menos importantes, mais importantes. Qual é a visão que você tem? Olha, qual é o menor bloco, a menor parte da construção desse corpo? Teria um menor? Teria um maior? Quer dizer, o pastor é o maior então? Ou o dirigente da igreja é o maior? Quem é o maior? Diante de Deus e diante da pergunta que eu te faço. Na verdade, não existe maior ou menor, porque Deus não faz acepção de pessoas.
E o menor bloco de construção do corpo de Cristo seria os membros do seu corpo, ou seja, os membros de sua igreja. Então não importa a posição do membro? Não. Mas pastor, por exemplo, não seria maior do que o membro? Diante de Deus? Não. São todos iguais. Perante Deus. Interessante. Será que ela está pronta mesmo? Olha, pessoal, eu estou fazendo essas primeiras perguntas. Eu fui bem bonzinho com ela, mas eu digo a você, eu estarei com ela amanhã e... Você está pronta? Eu vou fazer mais perguntas amanhã. Estou pronta. Você quer ver o enfrentamento? Você quer ver se amanhã ela vai suportar as perguntas que eu vou fazer? Então esteja com a gente amanhã. Se você gostou e se você quer acrescentar alguma coisa, deixe seu comentário aqui, tá? E não se esqueça que nós precisamos de você, queremos você em nosso canal. Para isso, nós queremos que você se inscreva. Nós já temos cerca de 361 inscritos e nós estamos nesse trimestre aqui no estado da Bahia e nosso alvo é nesse trimestre chegarmos a 500 inscritos em nosso programa, em nosso canal. Contamos com você, prepare-se, porque amanhã não vai ser muito fácil para Daphne não, mas parece-me que ela está preparada. Até amanhã, vamos ver se vai dar tudo certo. Até lá!